Olá a todos. Chegou agora a vez da gente falar sobre materiais poliméricos. Para começar, vamos tentar definir ou deixar claro o que danado deveria ser um material polimérico. Normalmente, acho que quase a totalidade das pessoas já escutam e falam nesse termo aqui. Esta cadeira é de plástico. Este canudo é de plástico. Esta roupa que eu estou utilizando é de poliéster, que termina sendo um plástico. Então, nós generalizamos a utilização dessa palavra plástico. Essa palavra plástico nada mais é do que um polímero. Então, a gente vai ver, nesses próximos minutos, o que danado vem a ser esse material polimérico. E aí, fazendo uma ressalva. Todo material plástico é polimérico, mas nem todo polímero é material plástico. Então, nós temos por exemplo, nós temos madeira, nós temos o cabelo, que são exemplos de polímeros, mas não são materiais plásticos, tá? Então, vamos começar nossa aulas sobre materiais poliméricos. Para começar, vamos a algumas pequenas definições. Então, a primeira delas, para ser considerado um polímero, eu preciso ter, obrigatoriamente, uma macromolécula. Que danado vem a ser isso? Tem que ter uma molécula com elevado peso molecular. Ou seja, tem que ter uma molécula muito grande. Então, aqui, basicamente, são constituídos por muitas unidades ou segmentos repetidos, que aí a gente chama de meros. Então, para quem já brincou com Lego, imagine o seguinte: eu tenho uma pecinha de Lego, junto essa pecinha a outra pecinha, a mais outra, a mais outra, a mais outra, mais outra, reticências, mais outra, mais outra, mais outra. Então, forma uma estrutura muito grande. Então, cada quadradinho desse que a gente repetiu é uma unidade de repetição que a gente chama de mero. Como são vários meros, então vou ter um polimeros, ou polímero. E isso daqui, obrigatoriamente, gera uma elevada massa molecular. Então, o material polimérico, eu tenho unidades que se repetem muito, e essas unidades repetidas vão gerar um elemento com alta massa molecular. Então, aqui, de onde parte esses carinhas aqui? Tá? Então, a gente vai ter um elemento que vai dar origem a tudo, que é chamado de monômero, ou seja, único mero, que é o elemento que vai ser o iniciador desse negócio chamado polímero. Então, eu tenho um monômero junto com outro monômero, com mais outro monômero, com mais outro monômero, e aí eu vou formar a molécula total. Então, a união disso tudo, eu tenho um polímero. E a reação de obtenção de um polímero é chamada de reação de polimerização. Então, aqui embaixo nós temos, lá de química orgânica, se eu tenho 2 carbonos, et, ligação dupla, tenho esse elemento aí. Então, para se ter um monômero, obrigatoriamente é necessário ter algum tipo de insaturação, ou para que ocorra a polimerização, é necessário que tenha algum tipo de insaturação, que no caso, uma dupla ligação. Eventualmente, a gente também pode ter presença de grupos funcionais, que aí vai facilitar também a polimerização. Então, esse carinha aqui é o monômero. Então, a partir dele, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, no processo de polimerização, a quebra de uma dessas duplas ligações, e essa unidade fica reativa, e eu começo a fazer essa unidade se juntar
Quero que apareça a borracha. Não vai aparecer a borracha. Então, essa unidade vai se repetindo em cada uma das unidades. E em cada negocinho desse aqui eu tenho um mero. E esse mero veio de onde? Deste monômero. Então, a partir daí, de uma célula, ou de uma molécula que tem uma insaturação, que aí pode ser ligação dupla ou ligação tripla, ou tem grupos funcionais, eu posso formar o polímero. Então, esse cara aqui, o eteno, vai dar um polímero chamado de polietileno, simplesmente PE. Se vocês forem procurar sacolinhas plásticas, vocês vão encontrar lá PEAD ou PEBD. AD, alta densidade, BD, baixa densidade, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas todos eles têm o polietileno. Ou seja, tudo formado a partir desse elemento que está aqui antes. Então, essa, de forma bem simplificada, é como se daria a formação de um polímero.